Ok, Sandra. É interessante essa lição de hoje, da questão 96, que vem falar a respeito da igualdade dos espíritos, né? E, ao mesmo tempo, perguntando que a questão no Livro dos Espíritos questiona se existe entre os espíritos algum tipo de hierarquia, ou se todos são iguais, né? E a questão fala, são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que tenham chegado. Aí a gente vai ler as explicações de Miramês, e ele coloca de uma forma assim, que a gente sai igual do mesmo ponto. E vamos chegar igual também no ponto da perfeição completa. Mas que nesse meio desse caminho, né, que a gente vai percorrer, estamos percorrendo, existe uma infinidade de variações em todos os campos que vão nos diferenciando a todos de uma forma em que cada um é um universo à parte. Cada um tem uma características próprias, segundo o grau de evolução que haja alcançado nos diferentes pontos que a gente precisa evoluir. Porque a evolução não é uma evolução, a evolução se dá em infinitos campos, né? Que a gente precisa ir conquistando. E mesmo num campo específico que porventura a gente precise conquistar, aquele campo também tem gradações. Dentro de cada campo a gente tem uma escada para subir. Então, cada um está num degrau da escada em campos diferentes, de forma que a variação é infinita. Mas eu achei muito interessante ele dizer assim, que a forma com que Deus nos ensina a evoluir é muito interessante, muito diferente da forma com que nós, homens, utilizamos para ensinar. Ensinar os seres humanos, as crianças, por exemplo, os jovens, e nós mesmos adultos. É um método completamente diferente, porque Deus usa com cada um uma didática diferente, apropriada àquele que precisa aprender. É interessante isso, porque é como se ele falasse com cada um uma linguagem. Ainda que exista uma linguagem universal, um só conjunto de leis que nos rege a todos, né? Nós estamos todos sujeitos ao mesmo conjunto de leis, não existe uma variação, para você vale isso, para você vale aquilo, não. Mas ele compreende as nossas diferenças, falando com cada um de nós, adequado àquilo que a gente já consegue compreender. Né? Então, aquilo que tem já dentro do nosso coração. É interessante isso porque mostra o quanto Deus está dentro da gente. Ele nos conhece intimamente. Quando a gente fala, ele conhece pelo nome, não é pelo nome apenas. Ele conhece a nossa energia, aquilo que a gente já conquistou, aquilo que ainda nos falta, as nossas carências, as nossas dificuldades. É uma coisa muito interessante isso. E aqui ele fala, né, que a grandeza da criação está nessa variedade infinita, que a própria natureza nos dá mostra, né? Como que Deus consegue, fazendo uma lei que vale para todos, criando tudo tão diferente. Na própria natureza a gente vê isso, a variedade de todos os seres que existem, mas que estão sujeitos a uma mesma regra. Em cursos, no mesmo curso que nos vai conduzindo a todos, ainda que os caminhos sejam diferentes. Porque é interessante, por exemplo, nós estamos todos juntos numa mesma busca, mas os nossos caminhos são completamente diferentes, as experiências que cada um de nós passa não podem ser comparadas. Elas têm características próprias, talvez até porque a gente mesmo influi nas características daquilo que nos acontece. Nesse dar e receber que a lição está nos falando. A cada um segundo as suas obras. Mas isso é vasto, né? E profundo ao mesmo tempo. A gente realmente recebe de acordo com as nossas obras, mas desde as mais pequeninas, elas têm influência naquilo que a gente vai colher. E achei interessante também ele dizer que, olha, os corpos são semelhantes. Não existem diferenças acentuadas entre os diferentes corpos.
O que existe de diferente, então? O diferente não está na nossa formação biológica, não é o exterior. O diferente é aquilo que a gente traz dentro, em sentimento, em conhecimento, em esforço próprio, no uso das nossas faculdades, das nossas potencialidades como espíritos eternos. E é algo que é imaterial, impalpável, e melhor do que isso. Porque se o corpo a gente não leva na transmigração que a alma vai sofrendo de corpos em corpos através das reencarnações, essas potencialidades a gente leva. Isso é o que nos pertence. Isso é o que nos caracteriza e que nos acompanha conforme a gente vai caminhando nessa jornada evolutiva, diferente para todos, e vai caracterizando aquilo que a gente é. Que nós somos diferentes, apesar de sermos iguais. Iguais no sentido de partirmos de um mesmo ponto, recebemos oportunidades equivalentes, podemos chegar num mesmo local, ou seja, numa mesma estatura de evolução, mas a gente sempre vai ter características diferentes. Nós nunca vamos ser exatamente iguais, porque a gente desenvolve um jeito de ser que vai só crescendo e vai nos tornando algo que realmente é. O que mais que achei assim que precisa falar que é importante? Ele vem, quer ver, ó, olha, eu achei muito importante isso aqui, ó. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual. Então, o nosso caminhar, ele se acentua e cresce com o nosso despertamento espiritual. Se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressão e sem comércio. Querendo dizer que essa maturidade que a gente vai trabalhando, né, através do nosso despertamento e através do próprio esforço que a gente faz para conquistar, trabalhar os nossos potenciais, vai de fato caracterizando diferenças entre nós, todos os seres, né, entre todos os seres. Só que ele diz que essas diferenças que a gente vai incorporando, elas não afrontam o outro. Por que será isso? Porque essa superioridade, eu penso assim, olha, suponhamos, um exemplo, né, só para a gente tentar entender. Suponhamos que uma pessoa alcance a superioridade no campo do sentimento. O outro alcançou a superioridade no campo do conhecimento. O outro alcançou a superioridade no campo do relacionamento. Eles estão em situações diferentes, não é? Características desenvolvidas de modo diferente. Mas todos eles estão num patamar que permite todos ser algo, ser alguém. Não precisa haver afronta. Aquele que ainda não conquistou algo, amanhã poderá conquistar. Porque o caminho está aberto também para as conquistas do outro. E o outro que conquistou algo aqui permite que eu conquiste algo que eu ainda não tinha. É uma coisa assim que a gente não precisa haver afronta. Ele fala que essas diferenças não afrontam, não agridem. E também não tem comércio. O que seria o comércio? O comércio seria alguém adquire uma característica superior, conquista, uma conquista. É possível dar essa característica superior para outro alguém? Não, não é. Porque as características que a gente vai desenvolvendo são conquistas pessoais. A gente não consegue fazer comércio delas. Olha, eu já consegui encontrar um caminho para ser algo, a ser uma pessoa muito boa, suponhamos, tá? Exemplo. Mas eu não consigo dar isso para você. Cada um tem que conquistar o seu. Não é uma coisa interessante? Ainda que a gente possa se ajudar, caminhar juntos e um incentivar o outro, mas cada um tem a sua conquista, porque é o mérito. Isso é o mérito. O mérito não dá para ser vendido. Olha, eu quero vender por X. Não existe isso. Não dá. A gente tem que conquistar, né? Esse é são leis do Criador, né? Leis que regem o universo. É muito interessante, porque essas leis que regem o universo
elas servem para a gente compreender, inclusive, quais são as leis que devem reger a nossa vida em comum, não é? Aquilo que a gente busca no nosso dia a dia, no nosso caminhozinho aqui, olha, de todo dia, como é que a gente faz para viver e para ser justo e para, sabe, para se relacionar e para ter ou não ter. Como que é isso, gente? É a mesma lei, é a mesma regra de lá, serve aqui. Às vezes, no dia a dia da gente, a gente com o poder de criar regras e estatuir leis, a gente tenta subverter as regras do Criador para acomodar aquilo que a gente gostaria. E não consegue, não dá certo. Por quê? Porque as regras que o Criador estatuiu são perfeitas. As nossas, a gente tenta fazer ao nosso bel prazer, e não tem a característica da perfeição. Então, é importante a gente tentar entender as leis do Criador. Elas nos ajudam até a fazer as nossas próprias leis. Ó, a diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão do Criador na construção do belo e na mudança das formas de tudo o que existe. Tudo isso é feito pelo impulso que é dado pelo próprio Criador, que é a sabedoria máxima que a gente pode pensar e tentar compreender. Outra coisa que eu gostaria, quando ele fala a respeito dessas conquistas que a gente faz, ele fala uma questão assim, olha, ocorre, Deus dá a todos a mesma assistência, apesar de todos serem diferentes. Ocorre que o santo no sentido daquele que já conquistou mais evolução. O santo, cadê o santo aqui? Acabei de perder o santo. Deus dá a ambos a mesma assistência. Ocorre que o santo assimila mais as bênçãos do Senhor. Ele compreende as suas leis e as respeita. E o pecador, que ainda está cego e surdo ao chamado de Deus, fica preso na rebeldia. E é aí que entra a dor. A dor como um chamado para a gente deixar de ser rebelde e mostrar para a gente que existem caminhos que não trazem felicidade. Existem caminhos que a gente pensa que serão bons, mas o único jeito da gente descobrir que não são bons é sentindo a dor, não é? Como que eu posso saber que eu não posso caminhar por aqui? A hora que eu sentir dor no meu pé. Aí eu vou pensar, não, acho que esse caminho não está bom, vou tentar outro. Então, Deus usa essa sabedoria amorosa com a gente. Porque não adiantaria nada ele dizer, você não pode, você não vai, eu não vou deixar. Ele estaria violentando o nosso direito de escolha. E a gente precisa ter o direito de escolha para crescer por dentro, para discernir, para aprender a escolher corretamente. O único jeito de aprender a escolher corretamente é tentando. Tentativa com acerto, tentativa com erro. E mudança de rota, mudança de rumo. Que mais? Ele fala, isso tudo a gente falando aqui do mundo material. Mas ele fala que no mundo espiritual também existem essas divisões. Mas não é um favorecimento de Deus. Isso é só uma questão de justiça. Porque a vida que a gente tem é aquela vida que a gente mesmo construiu, que a gente mesmo escolheu. E se aqui no mundo da carne, muitas vezes a vida ela se materializa pela influência uns dos outros, no mundo espiritual, a vida que se materializa, que acontece, que existe, é aquela que a gente cria por nós mesmos. A gente tem a plasticidade, a capacidade de plasticidade de ir criando e materializando aquilo que a gente quer, que a gente acredita, que a gente busca, né? E aí, obviamente, que a gente vai criando situações diferentes. Situações espirituais, mundos espirituais. Mas isso não é um favorecimento, é só uma questão de justiça, para a gente colher aquilo que a gente plantou na lavoura da nossa consciência.
A nossa consciência, o mundo, né, responde fielmente a tudo aquilo que a gente é, que nós somos. E Deus continua assistindo a gente, porque também é uma coisa importante. Quando a gente fala nós somos, a gente sempre tem que pensar, nós somos ainda. Nada nós somos para sempre, nada. Porque a gente está em constante mudança. Todo dia, todo momento, a gente constrói algo novo, a gente muda alguma coisinha, né? E estar vivo é mudar. Quem não muda, morreu. Está num estado vegetativo de morte. Estar vivo é mudar. Então, se a gente está vivo e vai construindo constantemente coisa nova, constantemente a gente muda a realidade que a gente vive. E ela é muito mais visível no mundo espiritual, que é o mundo da verdade, né? Onde a matéria tem menos peso e é onde aquilo que a gente pensa e sente constrói com mais objetividade. Aquilo rapidamente se materializa dentro da matéria do mundo espiritual, que ela é um pouco mais sutil, quintessenciada que a matéria do mundo físico, mas também é matéria. Ainda no mundo, nos planos espirituais próximos à crosta da Terra, nós vivemos um mundo material. Uma matéria diferente, mas também material. A gente vai começar a viver um mundo sem matéria quando a gente estiver lá pela quinta, sexta dimensão, que é muito lá para cima, quando a gente viver na dimensão da mente apenas, do mundo mental, mas ainda está muito lá para cima. Ainda inalcançável para o nosso estágio evolutivo. Então, a gente tem que compreender o estágio evolutivo que nós estamos hoje. Aqui ele fala que a gente é muito rebelde, e rebeldia traz a dor, né? Para mostrar, ó, olha, Miramês é interessante, porque ele escreve de um jeito bonito. Nós custamos a aprender as lições e, em muitos casos, nos aparece a dor para nos mostrar com mais energia os caminhos do aprendizado. Olha só como ele escreve bonito. Para nos mostrar com mais energia. E a energia dói. Mas é uma dor benéfica que nos permite aprender. E aí, assim, encerrando já, vamos falar a respeito apenas dessa questão da fase dolorosa que ele cita que a gente está passando. É uma fase de fechamento de ciclo, nós já sabemos disso, né? A gente já tem estudado isso e escutado muito disso. Mas a gente precisa pensar nisso, porque é um momento único que nós estamos vivendo. Por que único? Porque se a gente pensar quanto tempo demoram os ciclos, quanto será que demora um ciclo de provas e expiações? Quantos mil anos? Não sei, mas é muito longo, não é? Então, a gente está vivendo hoje o fechamento de um ciclo. Gente, é um momento muito importante. Na nossa evolução pessoal, na evolução do nosso planeta, é um momento de muita definição, né? Que a gente precisa tentar prestar um pouquinho de atenção, porque ele fala que muitas provações individuais, muitas provações coletivas, a gente tem visto isso, uma necessidade de limpeza kármica, como se fosse extirpar da sociedade um tumor, né? É uma limpeza que precisa acontecer. E ele fala que a própria dor em formas variáveis nos ajuda a despertar o nosso coração para o amor. Então, muitas vezes aquilo que hoje nos incomoda de forma muito forte, que bom, é esse incômodo que nos desperta. Porque quando as coisas estão fáceis, confortáveis, alegres, a gente simplesmente curte. O que a gente faz quando está tudo muito bom? A gente aproveita para curtir, que delícia, vou aproveitar, e realmente aproveita. E é muito bom, fases fáceis são boas também, para a gente se refazer, pegar força, mas seguir em frente, porque é a fase difícil que nos faz crescer, né? Um mar calmo não faz bom marinheiro.
Um mar calmo pode ser um deleite, mas só serve para deleite. Para fazer um bom marinheiro, é preciso os vagalhões, que quase reviram o barco e às vezes reviram, quem sabe para ensinar a gente a nadar. Então, o momento que nós estamos enfrentando, que é um momento de crise, obviamente que é de crise, mas toda crise é benéfica. Primeiro, porque ela nos coloca naquele estado último que você tem que tomar decisões diferentes, né? Mas também, por um outro lado, quando você é colocado naquele momento que você tem que tomar uma decisão, é sinal que Deus confia em você. É um sinal da confiança do Pai. É Ele dizendo para nós: vocês estão prontos. Já dá para vocês tomarem a decisão correta. Então, eu estou pendurando vocês aqui nessa ponte, que é uma cordinha só, com perigo de cair, porque eu sei que você consegue atravessar. Se você firmar o pé, você chega do outro lado. Eu sinto assim, né, que é um atestado da confiança de Deus, que a gente já está maduro para isso. A gente precisa acreditar que nós estamos maduros e a gente precisa querer fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente preferia que a nossa parte fosse um pouquinho mais fácil, mas não adianta. Uma parte fácil não vai levar a gente onde nós precisamos ir. E onde é que a gente precisa ir? O curso que a gente está fazendo de 2000 anos para cá é um só. É um curso só. Aprender a amar. Ama. Não é outro curso. É só aprender a amar. A amar quem? Todos. Quanto? Infinitamente, incondicionalmente. Amar. Porque a gente quer definir o amor para tentar diminuir ele, para ele caber no que a gente faz. E, na verdade, somos nós que temos que crescer para alcançar o que é o amor verdadeiro. Não é diminuir o amor para ele caber no nosso pequeno coração. A gente tem que abrir o coração para a gente viver o amor verdadeiro. Eu penso que é por aí, ó. E aqui ele fala: despertar o coração da humanidade para o amor, aquele que Jesus viveu e ensinou. Então, se é aquele que Jesus viveu e ensinou, não é esse que a gente vive ainda hoje. O que a gente vive é muito pequeno. O que Jesus viveu e ensinou, que é o modelo de amor verdadeiro, a gente precisa querer, porque muitas vezes a gente descobre que não somos ainda capazes de amar plenamente como Jesus amou, né? Mas se a gente quiser verdadeiramente, a gente passa na peneira. É como uma peneira. Nós estamos sendo peneirados, né? Mas para passar nessa peneira, a gente precisa ter a intenção verdadeira e o esforço real. Já temos, já conseguimos, já somos tudo isso? Se a gente precisar ser agora, eu acho que não daria. Ainda falta muito. E esse muito que falta, se a transição está acontecendo agora, não daria tempo. Mas o que é pedido para nós é um querer e um esforço verdadeiro. É uma intenção sincera, pura, acompanhada de ação nesse rumo, né? E aí a gente passa na peneira. Para quê? Porque esse amor verdadeiro, eu acho que a gente vai construir junto com o mundo de regeneração. É junto com ele que vai vindo ele, assim, dentro do nosso coração. Esse amor que realmente bate por todos, por esse, por aquele outro, especialmente aqueles que nos incomodam, nos irritam. Esses daí são os primeiros. Mas também aqueles outros com quem a gente é indiferente. Porque aquele que nos irrita, a gente até faz um esforço, né, para não se irritar. Mas e o que é indiferente? Que a gente fala, deixa para lá. Esse daí é mais difícil, porque até ele entrar no nosso rol de opções para amar, vai demorar um pouco mais. A gente precisa se esforçar para isso. Enfim, eu acho que ele termina fazendo de novo aquela promessa maravilhosa. Um dia, certamente, seremos todos iguais. Mesmo em se falando daqueles espíritos que já atingiram a pureza. Basta a gente atingir a maturidade interior. Veja bem, essa igualdade que ele fala aqui, a gente nunca vai ser igual no sentido de um não reconhecer mais o outro.
Vamos pensar assim. A gente nunca vai ser, suponhamos que a gente fosse cada um uma gota d'água. A gente nunca vai ser gota d'água igual, porque a gente sempre vai ter características próprias, né? A gente não vai se perder no mar e sumir. A gente sempre vai ter uma individualidade. Mas quando ele diz que um dia seremos todos iguais, a gente vai ser todos iguais na capacidade de amar. Capacidade de amar e de viver essa verdade que Jesus nos ensina e nos pede, tá? Quem gostaria de falar agora? Rô? Ah, você não deixou nada para mim? Ah, gente, olha por outro lado, tem tantos lados para olhar. Não, eu concordo com tudo que você falou, é bem isso mesmo, né? A gente é uma individualidade que tem que ir buscando caminhos, abrindo caminhos, né, espiritual, principalmente espiritual, e procurando a perfeição. O que é a perfeição? O grau máximo de amor, né? Quando a gente conseguir amar sem preconceito nenhum, né? Sem diferença nenhuma. Eu te amo porque você é meu filho, eu te amo porque você é meu amigo, eu te amo porque você é meu pai, eu te amo porque você é minha mãe. Não, eu te amo porque você é meu irmão de humanidade. O dia que a gente conseguir isso, esse grau de amor, é que nós estamos muito bem, né? A gente vai ter dado um salto lindo, né? Vamos. A gente põe muita barreira,